Oi. Eu estava pensando como devia ser a transição de gerações. Tipo, aí o cara, 60 anos, sei lá, 70, 80, pô, querer ter que engolir um pensamento do iluminismo sem aceitar, digamos assim. Bem, o que acontece é que assim, a gente hoje consegue ter um pacote enorme de informação num curto espaço de tempo por causa da velocidade que a gente tem, certo? Por exemplo, aconteceu um negócio na China ali agora, a gente fica sabendo. Eu não esqueço o dia, e não tinha nem aquela internet, 2001, no World Trade Center. Na hora que o prédio estava pegando fogo, eu estava assistindo em casa. Então, assim, e olha, e detalhe, 20 anos atrás que eu estou falando. Imagina, né, por exemplo, assim, se a gente tem esse acesso à informação, e a gente ainda não sabe um monte de coisa, né? Então, por exemplo, momento conspiração, certo? Então você vê uma CPI para Covid em que uma ministra do Supremo autoriza um governador a não ir para ser arguido. Olha só, então, por exemplo, olha como é que mesmo na velocidade da informação tem coisa que a gente não sabe, né? Por que isso, né? Então aí você, digamos, tem uma série de jornalistas ridicularizando médicos por causa de ivermectina, cloroquina, anita não sei o que lá, né? E assim, quando, por exemplo, os médicos são médicos, os jornalistas não são, certo? Então, aí assim, olha como é que numa época como a nossa, a gente ainda tem uma questão de o que é a verdade, certo? Apesar de ter um monte de informação, entende? Aí, agora imagina no período que a informação procede de um lugar para outro, entende? Cavalo, jumento, navio, aí às vezes o navio naufraga, aí tem que vir um outro navio. Se hoje uma viagem a navio já não é rápida, imagine uma viagem a navio naquele período, sem, né, os equipamentos, a tecnologia que nós temos hoje. Se hoje, do jeito que todo mundo que quer viajar rápido é avião. Navio é para curtir, entendeu? Porque assim, velocidade é avião, né? Papai tá doente, lá não sei onde, avião. Agora, por exemplo, aniversário de casamento, aí navio, entende? E mesmo assim o cara vai achar que foi rápido. Mas assim, digamos, vamos pensar naquele período, né? Naquele período, então, a informação deve ser muito lenta. E aí, o que é verdade no contexto medieval? O que vem da igreja. E o que é verdade no contexto iluminista ou na Idade Moderna? A questão da informação científica, do conhecimento, porque é nesse período que começa a surgir aquela ideia de ciência como a gente vê hoje, porque ciência um tempo atrás era sinônimo de conhecimento. Agora ciência na questão de dados objetivos, de teorias em que assim você tem uma teoria que derruba outra devido, né, dados concretos, dados empíricos, alguma coisa assim, tudo tal. Isso é uma coisa mais recente, porque houve um tempo que se explicava a realidade por meio de mitos, depois por meio das religiões, depois por meio da filosofia, depois por meio da ciência. Hoje eu não sei mais como explica o que, né? Porque eu não acredito em mais nada. Então, diante desse quadro aí, a gente, por exemplo, observa que quando esses caras vêm, eles são grandes mestres. Então o que eles dizem é questionado por um outro grande, porque o povão recebe. É como eu estava conversando com um diácono na minha igreja ontem, aí a gente estava batendo papo, eu falando sobre a absolvição de Rosane Collor, e aí a gente conversando, eu era moleque ainda, mas assim, aí você olha, por exemplo, lá a família é escorraçada, aí depois a mulher é inocentada, só que como não tinha internet do jeito que tem hoje, então ninguém sabe nada. Aí você vê, por exemplo, a situação do Crivella, né? Então assim, Crivella é preso de um jeito que assim, tu fica como, né, e tal.
Aí Crivella, por exemplo, sai da situação para trabalhar lá fora. E aí você vai e olha, por exemplo, a mídia não conta tudo sobre o que aconteceu com Crivella na justiça, só conta algumas coisas, entende? A mídia contou sobre Rosane Collor, mas só algumas coisas. A mídia, na época da UPP, exaltou a UPP, agora demoniza a UPP. A mídia colocou o Sérgio Moro como um super-herói, agora o Sérgio Moro é o vilão, entende? A mídia, por exemplo, botou um monte de coisa falando do Lula, que estava todo mundo, né, batendo no cara. A mídia agora está botando o Lula como o cara que pode, o Biden, né? Então, o pai voltou, como o cara que, por exemplo, tá entendendo? Como o cara que vai substituir o Bolsonaro. E aí o que acontece? Se você observar bem, né, você tem assim essas referências de verdade. Então, olha o que acontece. A mídia tradicional perdeu muito disso por causa da internet. E aí eu estava conversando com esse diácono na minha igreja ontem, que se Brizola tivesse a internet que Bolsonaro tem, se Enéas tivesse a internet que Bolsonaro tem, a mídia não teria feito com eles o que fez, entende? Porque assim, Enéas parecia um doido. A gente, quando era criança, a gente encarnava no Enéas, porque ele era ridicularizado de propósito, entende? A questão do Brizola, quando ele bateu de frente com a Globo, não, pelo amor de Deus, não estou defendendo o Brizola, tá bom? Não, porque eu sei que é ultradireita. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, em relação a isso, né? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Então, por exemplo, o Brizola, ele era aquele cara. Quando ele bateu de frente com a grande imprensa, aí foi caindo. Então, aí, por exemplo, você olha para uma situação dessa, você vê que assim, existe a validação consensual. Há um tempo atrás, como a validação consensual existia com a gente? Família, entende? Por exemplo, meu pai falou, minha mãe falou, então, filho meu não fuma, filho meu não bota brinco, filha minha não sei o que lá, filha minha não sei o que. E a gente, por exemplo, crescia com aquele negócio na cabeça. Tu fazia 20 anos, benção pai, benção mãe, abaixava a cabeça, aquele negócio todinho. Por quê? Porque a família fazia isso. Aí, entre final de 80 e início de 90, algumas coisas começaram a mudar. Hoje eu tenho um pouquinho de noção do que aconteceu, mas na época eu não fazia ideia. Aí nisso que as coisas começaram a mudar, a validação consensual já parou de ser a família, já começou a ser o quê? Televisão. Não sei se vocês lembram da música do Titãs, a televisão me deixou burro demais. Ou seja, eles faziam uma certa crítica, embora usassem a televisão no Cassino do Chacrinha. Então, aí você, por exemplo, tem a televisão pegando o centro, né, o que é verdade? Passou na televisão. Por exemplo, passou na televisão isso aqui, a gente acredita. Passou na televisão não sei o que lá, a gente acredita. Aí o que aconteceu? A gente hoje chegou a um ponto, né? A gente hoje chegou a um ponto que assim, a televisão já não goza desse privilégio, exatamente. Por exemplo, está caindo em desuso. Entende? Por exemplo, a nova geração nem vê televisão. Aí acontece, a gente, por exemplo, né, alguns de nós assinam um canal de televisão, alguma coisa assim e tudo tal, mas a maioria faz o quê? Tá na internet, passa para a Smart TV e assiste internet na televisão. Assim, a televisão virou um meio para você assistir internet e não um meio, né, de recepção de sinal de televisão, entendeu? Aí o que acontece? Aí você, por exemplo, hoje olha para algumas situações em que assim, você está vendo uma matéria no jornal, o camarada está com uma placa defendendo a ditadura e a revolução do proletariado, e aí no rodapé está dizendo que é um grupo em defesa da democracia. Aí você vê do outro o pessoal cantando o hino nacional e é o pessoal antidemocrático, e aquilo vai repetindo, que se você pensar igual antigamente, você acredita, mas aí você vê às vezes a mesma reportagem com alguém fazendo uma live, filmando inclusive o jornalista.
Por exemplo, eu vi uma situação em que está o jornalista cheio de capa, máscara, não sei o que, aquela coisa todinha, e o câmera atrás, jeans e tênis. Sem máscara. Isso aí eu não reparei não. Aí o que acontece? Aí eu olhei assim, aí você percebe, poxa, quer transmitir uma ideia dramática para a gente ficar desesperado. Então quando você vai vendo, por exemplo, essa situação artística no jornalismo, aí você começa o quê? A desconfiar. Quando você vê, por exemplo, um camarada que saiu das fraldas outro dia, criticando gente como Boris Casoy, gente como Alexandre Garcia, caras que é o seguinte, assim, por exemplo, e detalhe, é interessante, você falou do Gabeira, é interessante a gente observar o seguinte, o Gabeira é um cara orientado à esquerda, mas eu já vi ele se contrapondo a gente da esquerda de um jeito que você fala assim, caramba, o cara é da antiga, ou seja, por exemplo, ele tem uma ideia, ele acredita naquela ideia, mas é o seguinte, cara, filhão, tu tá fazendo malabarismo, entendeu? Então, aí você olha, por exemplo, essa situação que a gente está vivendo, pode parecer que eu saí do assunto, né? Mas assim, quando a questão, né, de assim, o cara da Idade Média para a Idade Moderna, ele vai passando por uma transição paulatina, em que assim, ele vai aprendendo a enxergar a igreja, como assim, a igreja é para questões espirituais e religiosas, a ciência é para a questão de como é que eu faço para vencer a febre, entende? Ele foi começando a perceber o lugar da igreja e o lugar da ciência, entende? A parte complicada é que assim, a ciência nem tanto em relação à questão de bater de frente com a religião, porque as universidades, elas brotam do ambiente religioso. Então, por exemplo, você tem filosofia, psicologia, medicina, essas coisas todas, elas estão florescendo naquela situação. Embora, claro, que assim, muitos saberes remontam a Platão e Aristóteles, mas assim, estou falando assim, de universidade, e isso está dando para entender? Isso é visto como nascente num contexto como esse. Até porque, por exemplo, Darwin não era anticristão, ele era cientista. Deu para entender? Tem que provar. Entende? Aí você vê, por exemplo, que assim, ele está num aspecto físico, temporal, de dados objetivos. E aí qual é o problema com a igreja? A igreja, ela quer entrar nessa área quando a área da igreja é a área da fé. Então houve essa transição, certo? Não na velocidade que a gente tem hoje, porque primeiro que o pessoal, nem todo mundo envelhecia tanto assim, certo? Porque, por exemplo, micro-organismo, muita gente não sabia da importância da higiene pessoal, existência de micróbios, entende? Algumas questões que assim, o judeu escapava por causa do cerimonial, lavava a mão, entende? Cortava prepúcio, ou seja, a higiene do judeu, a alimentação do judeu. Por exemplo, tem coisa que a gente come hoje que o judeu não come, mas a gente tem vacina, tem isso, tem aquilo outro. No contexto do judeu não tinha nada disso. Então tinha coisa, por exemplo, que ele não comia e aquilo ali era benefício para ele, porque a dieta do Antigo Testamento é uma dieta bastante saudável, certo? Assim, a gente como crente pode até não adotar, porque a gente gosta de um leitão à pururuca, entende? De uma ponta de costela, uma coisa mais ou menos assim. Mas, assim, vamos e venhamos. Olha as coisas que o porco come. Será que era para a gente comer porco? Tá dando para entender? É gostoso, mas... Então, aí, assim, você, por exemplo, vai olhar para esse contexto, né? E vai ver que assim, a velocidade da informação hoje faz com que existam pré-modernos, modernos e pós-modernos na mesma igreja. Então tem aquele camarada bem da antiga, tem aquele camarada que dialogou bem com a década de 80, tem a nova geração da década de 90 que está aí, né, vivendo aí com seus 20 e pouco, 30 anos, e tem essa nova geração, né, do cabelo azul. Então o que acontece? É um tipo de situação, tá percebendo que assim, são pessoas que estão em faixas de interação totalmente diferentes.